pessoal, está começando mais um episódio do podcast Líderes de Sucesso aqui nos estúdios da Fórmula Digital em Porto Alegre. Aproveite aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, vai lá nas redes sociais também, @OsLíderesDeSucesso e @Fórmula_Digital. Eu sou a Fabiane Flores e eu, juntamente aqui com o meu colega Vinícius, vamos comandar este debate hoje sobre o meio ambiental, né, que a gente está aí perto do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, uma pauta importantíssima, e a gente vai trazer aqui, então, uma liderança desse setor, né, Vinícius? Com certeza, uma pauta, como tu falaste, importantíssima. Vivemos nesse planeta, queremos continuar vivendo e, assim, não tem como a gente ignorar esse assunto. A gente precisa cuidar do meio ambiente, a gente precisa manter, enfim, a nossa qualidade de vida como um todo. Então, acho que nossa conversa hoje vai por aí. A gente vai conversar hoje com Alexandre Bugin, engenheiro agrônomo com especialização em gerenciamento ambiental há 32 anos. É tempo, hein, pessoal? Há 32 anos lidera a ABG Engenharia Ambiental, empresa de consultoria ambiental, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, tudo bom, tudo bom. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de vocês para vir trazer um pouco da experiência, compartilhar com todos os que estão assistindo as nossas experiências e a história da ABG e também a da minha carreira profissional e como é que eu desenvolver essa atuação na área de consultoria ambiental. Estou à disposição de vocês. Eu acho que, inclusive, tu já deu a deixa, vamos começar por aí. Eu queria começar te perguntando, primeiro, engenheiro agrônomo, por quê? Era um sonho, sempre gostou? Por que isso na tua vida, assim? Eu sempre, tu lembra? Enfim, aquela época de decidir sobre o que seguir, né, eu resolvi fazer agronomia, né, inclusive com alguns colegas meus de colégio e tal, e a gente acabou, me decidi pela agronomia. E acertei durante todo o meu curso de agronomia. Naquele período, pouco se falava em meio ambiente e em ecologia. Tá? Então, a minha formação foi voltada para produção agrícola. Me formei, na verdade, no final do curso, eu fiz um estágio no antigo Departamento de Meio Ambiente, que hoje é a FEPAM. Naquela época se chamava Departamento de Meio Ambiente. E foi ali que comecei com esse viés da área ambiental. Mas me formei e fui trabalhar como produtor rural, fui trabalhar produzindo arroz. Né? Durante 3 anos. Bom, legal. Aconteceu que, por decisão minha mesmo, eu resolvi não continuar, né, em função de o meio, a produção agrícola tem os seus riscos, né, e naquela época eu entendi que era melhor eu buscar outras experiências. E, coincidentemente, quando eu decidi parar de produzir arroz, surgiu uma oportunidade lá naquela região onde eu atuava, que é São Jerônimo. Tem a região carbonífera das minas de carvão, né? Sim. Então a empresa Copelme, que é a mineração que até hoje minera naquela região, estava justamente buscando um profissional da área de agronomia para desenvolver os seus projetos de recuperação ambiental das minas de carvão, minas a céu aberto. Então essa oportunidade surgiu, eu me candidatei, né? Tinha experiência pelo fato de eu ter feito estágio no Departamento de Meio Ambiente, tinha experiência na área de agronomia, então comecei. E foi uma belíssima oportunidade de trabalho, porque naquele momento, isso eu estou falando de 1985, né, quando estava se iniciando a legislação e controle ambiental no Brasil. Então, somente pouquíssimas empresas desenvolviam projetos daquele tipo. E a gente aqui no Rio Grande do Sul começou a desenvolver esse projeto na área ambiental em mineração de carvão e hoje aquelas áreas recuperadas desde aquela época, elas são exemplos em nível mundial de recuperação ambiental, né? A Copelme é um exemplo, tanto é que foi o primeiro EIA-RIMA desenvolvido no Rio Grande do Sul, fomos nós que desenvolvemos na época, eu fui um dos que coordenou o processo dentro da empresa, né? Foi quando surgiu a legislação sobre estudos de impacto ambiental,
E hoje a mina que foi licenciada pelo primeiro EIA-RIMA naquela época, ela passou a ser, hoje ela é exemplo mundial, é uma propriedade que é utilizada para produção agrícola normal e já foi explorado o carvão ali na região de Butiá. Bom, até 1989 eu estava como responsável, contratado da empresa, fazendo todos os projetos, consegui participar de diversos, vamos dizer assim, experiências em nível de Brasil, né? Então consegui desenvolver a minha experiência com bastante sucesso e até hoje eu sou agradecido àquela oportunidade, né? E aí surgiu uma oportunidade de sair da empresa e me transformar num consultor ambiental que estava se iniciando. Naquele momento, nós no Brasil e no Rio Grande do Sul, principalmente, foi onde começou a surgir as consultorias ambientais, né? Inclusive, eu fiz o curso de especialização em gerenciamento ambiental, foi a primeira turma que teve no Rio Grande do Sul, foi na Unicinos, e aí surgiu uma oportunidade de começar a atuar como profissional de consultoria ambiental. Então, coincidiu, eu me desliguei da empresa, continuei vinculado a ela até 2015 como responsável técnico, prestando serviço, Sim. fazendo as mesmas atividades como terceirizado. E aí eu resolvi, então, iniciar a minha consultoria ambiental, a minha empresa, né? Foi aí que surgiu a ABG, em 1990. Então, foi aí que eu fundei a ABG, né, para começar a atuar e começar a desenvolver o meu próprio negócio, no caso, a minha própria empresa. E, Alexandre, a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui também, né? Claro. Então, também quero abordar esse assunto contigo. Como foram os primeiros momentos ali como empreendedor, né? Os principais desafios, os primeiros projetos que vocês pegaram? Esse primeiro momento, né? Tendo uma empresa, de fato, representando, tendo o teu nome à frente de uma empresa. Bastante desafiador e bastante, às vezes, te deixa com certas angústias, né? Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, tinha uma segurança como técnico, como funcionário, e de repente chegou o momento de decidir em sair da empresa e montar o meu próprio negócio, né? Sabendo de todos os desafios que se tinha, né? Inclusive foi bem no ano, quando eu decidi sair, a minha filha estava nascendo, então tu vê só que isso tudo pesa. Que turbilhão, né? de mudanças. Exatamente. Só que eu confesso que desses 32 anos, depois que eu me desliguei da empresa, eu não me arrependi em nenhum momento, né? Porque eu tinha uma experiência acumulada. Essa área ambiental, ela tem, vamos dizer assim, alguns princípios de trabalho, de desenvolvimento, de sucesso, né? Em que depende muito da tua forma de tu trabalhar. Se tu fores um profissional que tenha princípios éticos, né? Porque meio ambiente tu tem que ter. Quando tu trabalha na consultoria ambiental, tu tem que pensar na preservação e na conservação ambiental, que seria a ética com a sociedade, né? Com aquela preocupação de nós termos a conservação, mas, por outro lado, tu também tem que pensar no desenvolvimento econômico, né? Porque qualquer investimento e qualquer negócio e qualquer projeto que envolve desenvolvimento, ele tem o seu impacto ambiental, não tem como se fugir disso. Então, tu tem que atuar buscando sempre viabilizar o projeto dentro de uma sustentabilidade ambiental, dentro de uma segurança ambiental. Esse é o desafio. E aí é que vai. Quando o profissional ele desenvolve, né, com a ética em que o cliente confia em ti, né, em que tu diz para o cliente, olha, o limite do teu projeto em termos de meio ambiente é esse. Mais do que isso, nós estaríamos colocando o meio ambiente em risco. Quando o profissional atua em que consegue passar essa segurança para a sociedade e passar essa segurança para os técnicos do órgão ambiental que fiscaliza os projetos, em que tu diz para eles isso, olha, esse projeto tem condições de se desenvolver até esse limite, né, e nós vamos buscar que seja executado dessa forma. Então, quando esse profissional consegue fazer essa interface entre o empreendedor, a sociedade e o órgão ambiental que controla e fiscaliza, né, ele é um profissional que tem seus princípios éticos e consegue se desenvolver. E o setor de meio ambiente, ele é muito
dessa forma. Os empreendedores procuram aqueles profissionais que são reconhecidos por essas situações. Então, quando os clientes confiam, quando o órgão ambiental confia, quando a sociedade reconhece a qualidade. E é nesse pilar de princípios em que a gente desenvolveu a ABG durante todo esse período. Né? Toda a equipe técnica, todos os técnicos que passaram pela empresa, que estão trabalhando na empresa, nós sempre trabalhamos com esses princípios. De qualidade da informação, né? A confiabilidade daquela informação que tu gera, né? E a segurança para o cliente e a segurança para a sociedade em termos de sustentabilidade. É isso que a gente busca nos nossos projetos. E isso é uma coisa que naturalmente tu faz um projeto, esse projeto ele é reconhecido, tu vai começar na sequência a ser chamado para outro, e é isso que tem sido a história da ABG. Bacana, acho que pegando esse link de desenvolvimento, né, e reconhecimento da ABG, eu queria perguntar qual foi o primeiro projeto, né, que a ABG desenvolveu, em que a ABG focou no seu início de prestação de serviços e, logicamente, hoje esse leque deve ter se expandido muito. Em quais áreas a empresa atua atualmente? Como eu vinha da área de recuperação ambiental em mineração, essa foi a minha especialidade inicial. E aí eu passei a ser reconhecido como um profissional experiente nessa área quando tinham poucos profissionais que atuavam. Então, os primeiros projetos que nós atuamos foram aqueles que se desenvolveram em minerações. Né? Nós temos no Rio Grande do Sul uma característica de mineração bastante peculiar. Nós temos poucas empresas com grandes projetos de mineração. A Copelma é uma delas. E eu atuava nesse grande projeto. Os outros projetos são projetos menores, são pedreiras, são pequenas extrações de areias, enfim, é outro tipo de mineração de menor porte. Mas é significativo no Rio Grande do Sul esse mercado. Então, nós iniciamos atuando muito em projetos de recuperações ambientais de pedreiras. Pedreiras que se tu andares, saíres de Porto Alegre em direção ao interior, nas estradas, tu vai encontrar pedreiras que são utilizadas para construção de estradas, para a utilização da construção civil. Né? Então, todos esses empreendimentos, eles exigem um processo de licenciamento e exigem um processo de controle ambiental e de recuperação ambiental. Então, esse foi o nosso início. Bom, a partir de um determinado momento, e aí vem uma questão peculiar também, as empresas de consultoria ambiental, elas atuam muito em função do tipo de investimento de desenvolvimento que está ocorrendo. Então, dependendo da situação em termos de modelo de investimento do Estado ou do Brasil, aí nós vamos estar trabalhando vai se adaptando, tá? E vai por exemplo, Rio Grande do Sul, nós tivemos situação em que em 97, 98, nós tivemos aqui um programa de construção de estradas, recuperação de estradas, que chamou Asfalto para Todos. Então, teve uma demanda muito grande de licenciamento de obras rodoviárias naquele período. Então, a gente se voltou para atender esse período. Então, se formou uma equipes, né, que pudessem. Tanto é que em determinados momentos desses programas, nós atuávamos em 50, 60 projetos simultaneamente, porque eles ocorrem simultaneamente. Então, prefeitos dos municípios do interior, o DAER, o governo investindo, o DENIT investindo. Então, são esses booms de investimentos. Aí nós voltamos para essa época. Nós tivemos também um período, para se ter uma ideia, nós da ABG somos talvez os poucos profissionais, eu fui um dos poucos profissionais no Rio Grande do Sul que trabalhou para a Ford, né, aquela instalação da Ford. O EIA-RIMA da Ford, nós fizemos através de uma outra empresa de consultoria, mas a ABG coordenou o estudo de impacto ambiental para a Ford. Naquele período também nós tivemos alguns trabalhos para a Gerdau, né, indústria, e aí nós desenvolvemos também essa atuação. Trabalhamos também com a área de resíduos sólidos, né, projetos de aterros. Projeto aqui do Lami, o aterro do Lami aqui da Zona Sul, fomos nós, juntamente com uma outra empresa que eu me associei, e desenvolvemos o projeto de recuperação ambiental do licenciamento. Bom,
No ano 2000, começou a surgir uma demanda que até hoje, né, e cada vez mais é crescente, que são os projetos de energia. Né? Houve uma mudança do modelo de desenvolvimento energético no Brasil e pelo crescimento da sociedade, pelo desenvolvimento do Brasil, existe uma demanda crescente de energia. Né? E ali, a partir do início dos anos 2000, surgiu um novo modelo, em que permitiu que os empreendedores, os investidores privados pudessem desenvolver projetos de geração de energia. E ali começou primeiro pelas hidrelétricas, e a ABG foi uma das primeiras empresas do Rio Grande do Sul que se habilitou a desenvolver estudos de meio ambiente e licenciamento de hidrelétricas. Tá? Então, a partir de 2001, 2002, nós nos envolvemos com muitos projetos, chegamos a trabalhar com 50, 60 projetos de hidrelétricas simultaneamente, entre licenciamento, estudos de licenciamento, acompanhamento das obras e monitoramento depois da operação, que ele também continua sendo um projeto desses que tem 40, 50 anos, 60 anos de vida útil, ele tem que ser monitorado em termos ambientais durante sua vida útil. Aí depois surgiu e aí houve um crescimento muito grande da nossa empresa. Né? 2005, 2006 para 2008, nós passamos de uma equipe de 10, 15 pessoas chegamos a ter 50, 60 funcionários trabalhando na empresa nesses projetos, principalmente de hidrelétricas, né? Que naquele momento era onde estava o grosso do investimento. Aí começaram a surgir os projetos eólicos, energia renovável, né, que hoje vem cada vez mais crescendo. E agora, ultimamente, nós estamos trabalhando também com projetos de energia solar. Né, que vem também em seguida. Estamos trabalhando com muitas linhas de transmissão, essas linhas, porque existe uma demanda reprimida no Rio Grande do Sul de transmissão de energia, né, e agora, então, nós temos, a partir de 2015... desenvolvendo os estudos ambientais, agora nós devemos ter algumas obras devem estar sendo concluídas entre 22, 23 e 24, né, e nós estamos trabalhando em projetos significativos desse tipo de projeto, que são as linhas de transmissão, que são necessárias, porque tu tem a geração de energia, mas tu tem que levar ela para um determinado local até a população. de consumo. Perfeito. Então, são esses projetos. Né? Então, é um leque bem amplo, como eu falei, o caminho foi trazendo oportunidades. Recentemente, né? Nós temos também, se você pode ir perguntando. Não, claro, vai, a ideia nós temos essa troca rodovia, por exemplo, a rodovia do Parque, a 448, Sim. A BG foi a empresa que elaborou a RIMA, né? Nós trabalhamos juntamente com uma outra consultora, que foi quem ganhou o projeto na licitação, e nós coordenamos todo o estudo de impacto ambiental. E um projeto que ele é representativo para nós, principalmente porque ele infelizmente, ainda não acabou acontecendo, que é o projeto Cais Mauá. A ABG, desde 2011, 2012, se envolveu, nós elaboramos todo o EA-RIMA do projeto Cais Mauá, ele foi licenciado, né? Só que, infelizmente, a empresa que era responsável para implantar o projeto acabou não conseguindo. Né? E o contrato agora está sendo refeito, né? Mas é um projeto que o dia que o Cais Mauá estiver restaurado e estiver à disposição, né, para o público, já está aquele projeto do embarcadeiro ali que mostra o quanto a população de Porto Alegre precisa daquele espaço. E é um projeto belíssimo. Né? Então, é um projeto que para nós é bastante, vamos dizer assim, emblemático em termos de importância. Né? E a população que ganha, né? Só para a gente esclarecer, acho que tu já falou algumas vezes aqui, né, na tua narrativa, explica para nós o que é essa EA-RIMA. Imagino que seja um documento, né? Então, para quem está nos assistindo, assim, para a gente saber exatamente... a gente fala a linguagem mais técnica, enfim, e é legal, porque tu falou, bom, participamos da elaboração da EA-RIMA do Cais Embarcadeiro. Legal as pessoas saberem, né? Até porque isso vai ao conhecimento da atuação da ABG. Exatamente. Bom, vamos lá. Todo projeto
A legislação hoje ela estabelece tipos de projetos de desenvolvimento, né, de obras, enfim, de condomínios imobiliários, estradas, indústria, né, até na agricultura também, né? Categorias de que aqueles que estão dispensados de estudos, de licenciamento, e aqueles que têm tipos de licenciamento mais simplificados, que aí os estudos são mais simplificados. Sim. E o último nível, o nível mais alto de complexidade de licenciamento para projetos que têm maior complexidade, são aqueles estudos de impacto ambiental que é o chamado EIA-RIMA, conforme está estabelecido na legislação. Tá? Então, desde 86, nós temos essa legislação no Brasil, a resolução do CONAMA, que ela exige para determinados tipos de estudo que se faça o estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental tem todos os levantamentos, né, de vegetação, de fauna, de a qualidade do ar, de ruídos, da ocupação antrópica, ocupação quem é que mora naquele local, né, os impactos que vai ocorrer para a população local, a parte geologia, solos, enfim. Ele abrange todos os elementos que nós temos no meio ambiente. Tá? E aí se levanta todas as características desses locais e se faz a avaliação se aquele empreendimento, se aquele local, ele pode receber aquele tipo de empreendimento. Perfeito. E se o impacto ambiental que ocorrer, ele pode ser controlado. Tá? Então, ele define a viabilidade de um determinado tipo de projeto numa área que está estabelecida. Então, esse estudo é o que vai definir a licença prévia, que é aquela primeira licença que o empreendimento recebe. A partir disso, então, se desenvolve o projeto para se iniciar as outras etapas de construção. Então, esse estudo chamado EIA-RIMA é o estudo mais complexo, é o estudo que depois que ele é feito, ele se submete à população para ter a audiência pública. Nessa audiência pública, a população vai poder se manifestar, favor ou contra, ou pedindo para que ocorram modificações. E aí o órgão ambiental define se aquele projeto pode ser licenciado ou não. Então, essa é a forma, de uma forma rápida, né, que é o que tem. Agora, de uma forma intermediária, para cada tipo de projeto, existe estudos ambientais para serem feitos. Que eu imagino que a complexidade desse estudo, ela deva variar de acordo com o entendimento se esse projeto tem menor ou maior impacto ambiental na região que ele vai ser desenvolvido. Exatamente. Gente, eu sei que a gente já deu uma pincelada aqui sobre o dia a dia, né, dessa profissão, mas eu queria saber mais, assim, como é o dia a dia de um consultor ambiental. Tem muita gente que não sabe, né? Inclusive eu não sei como é que funciona, mas tem toda a questão do estudo, né? A concepção do projeto, depois a entrega. Como é que é essa rotina para vocês? Bom, aí vai depender do perfil do profissional que atuar. Tá? Nós temos o consultor ambiental, que são aqueles profissionais que fazem esses levantamentos de campo, que buscam. Então, tem profissionais nossos, da nossa equipe da BG, que eles praticamente ficam o tempo inteiro no campo, nas vistorias de campo, fazendo os levantamentos. Né? Então, vamos dizer assim, primeiro, é uma atividade bastante corrida, né? Exige conhecimento, exige um conhecimento bastante profundo dessa parte ambiental, né? Tanto de legislação e a parte técnica de cada setor. Por exemplo, um geólogo vai tratar do meio físico, do solo, da parte geológica. Um agrônomo também que vai fazer. Um florestal, um biólogo, né? Vai fazer o levantamento da vegetação. Quais são que tipo de vegetação vai ser retirada? Qual é aquela vegetação que tem que ser preservada? Tá? Então, esses profissionais de campo, eles fazem esses levantamentos. E existem os profissionais da área de consultoria ambiental, que eles atuam muito na questão de planejamento, né? E aí são quem faz a avaliação do impacto ambiental de um determinado projeto. Então, o profissional ele reúne todos esses elementos que foram buscados de levantamento das características dos locais, e aí se faz uma análise integrada através de modelagem ou através da própria experiência, né? Colocando as questões principais de cada elemento e se avalia então os impactos ambientais. Hoje existe
uma necessidade que todos os profissionais da área de consultoria devem ter, justamente para quem está se formando, independente da formação principal, se é agrônomo, se é florestal, se é biólogo, se é geólogo, se é engenheiro ambiental ou se é engenheiro civil. A área ambiental ela permite que todos esses profissionais, inclusive economistas, sociólogos, jornalistas, nós temos na nossa equipe projetos em que nós tivemos contratados jornalistas que a especialidade deles era jornalismo ambiental, porque existe toda uma necessidade do jornalista de também transformar aquela linguagem técnica que vocês pediram até para que eu esclarecesse, para transformar numa linguagem que o leigo possa entender. Então, por exemplo, às vezes a gente vai para as audiências públicas em que está o pessoal, principalmente em cidades do interior onde se desenvolvem esses projetos, e o técnico ambiental, né, nós, e aí eu vou me colocar nessa, a gente leva muita informação técnica especializada, que se eu falar ali meia hora, as pessoas vão olhar e dizer o que ele está falando, não estou conseguindo entender, nome científico. Então, nós temos vários projetos em que jornalista com a visão da área ambiental, com a especialização, é extremamente importante que nós tenhamos na equipe. Né? Educadores ambientais, né? Então, todos esses profissionais, eles atuam em projetos ambientais. Então, por isso que o nosso dia a dia, hoje, claro, hoje eu estou muito mais voltado para administrar e fazer a gestão das equipes e buscar novos negócios, né, do que fazer a parte técnica, apesar de que eu muito tempo do meu dia me envolvo com as questões técnicas mesmo. Mas hoje eu não estou à frente de levantamentos de campo, né? Nossa equipe é aquela, se divide e cada profissional tem a sua responsabilidade. Mas o consultor ambiental, ele tem, primeiro, é uma profissão, né, uma atuação que tem diversas faces, né, e tem muitas formas de a pessoa trabalhar. Tem profissionais que querem, eu quero viver no campo, né, porque ele tem interesse e gosta. Bom, aí ele tem que voltar para essa parte de levantamento de campo. Tem outros tem profissionais da nossa equipe que atuam, sabem que estão falando sobre uma usina hidrelétrica, mas eles não estão no campo. Então eles pegam os relatórios, verificam junto os relatórios, compilam os relatórios, integram eles, que é importante, porque a gente também presta serviço das informações para o órgão ambiental. Quem vai ler esses nossos relatórios, eles têm que entender, e não é assim um estudo de impacto ambiental, quando se iniciou, né, em determinado momento, a gente entregava 5, 6, 7 volumes, que era Então, imagina, o técnico do órgão ambiental ter que ler tudo isso aí, e aí o técnico, o consultor começava, o geólogo, falar sobre a geologia do Brasil. Não precisa, vamos falar do projeto, a geologia dessa área. Eu, como agrônomo, os solos do Brasil. E aí tinha 3, 4, 5, 6 páginas que eu escrevia sobre todas as características dos solos do Brasil. Não tem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu vai dizer assim, olha, estou tratando dessa área nesse local, os solos são esses, e acabou. Porque os solos do Brasil todo mundo sabe. Né? Então, o profissional ele tem que ter esse viés de ter informações objetivas e com qualidade. E aí vem essa questão, o nosso dia a dia é corrido. Bacana, acho que nesse caminho aí que a gente está falando de impacto ambiental, enfim, né, dessa rotina, desses estudos, né, a rima, como conciliar, na tua opinião, o impacto ambiental da expansão com a conservação ambiental, perdão. É sempre possível ou já passou por ti vários projetos na qual, não, isso não dá para realizar aqui porque não tem como a gente remediar tal impacto a ponto de não prejudicar a região? Como se dá essa conciliação? Sim, já passou e é um desafio importante. Primeiro, também o profissional da área técnica da consultoria ambiental, ele tem que ter um viés que ele sabe que, primeiro, né, todo projeto de desenvolvimento ele tem um impacto ambiental. Nós aqui nessa sala, conversando aqui, nós estamos provocando impacto ambiental. Perfeito. Então, vamos assim, tem que ter, às vezes, até eu já falei isso aí em seminários, tal, eu sei que, mas assim, e também dentro da BG, né,
aquela pessoa, aquele técnico que se forma, que é ecologista, que quer ser ativista do ecologismo, ele não vai ser um profissional da consultoria ambiental. Não é. Porque não tem como. Aí vai ser vai ser uma briga interna da pessoa em que ele vai ter que, em algum momento, ele vai ter que decidir. Já passaram pela BG profissionais desse tipo, estagiários profissionais que viu-se, não. Que é totalmente legítimo, né, a pessoa querer ser ecologista e ativista. O que o profissional da área de consultoria ambiental tem que ter, e é o desafio? Ele tem que olhar para o cliente que quer desenvolver esse projeto e dizer, olha, esta árvore aqui não tem como ser cortada, porque ela é protegida por lei, ela tem as características, é importante em termos de impacto. Nós não podemos construir essa estrada nesse local, porque nós vamos estar atravessando um banhado, né? E aí é aquilo que eu falei antes de confiança. O empreendedor, o cliente, quem está desenvolvendo o projeto, ele tem que ter a confiança de que essa informação que eu estou dando é o limite que eu posso dar para o projeto. Tá? Porque as experiências todas que a gente sabe em projetos que ultrapassaram esses limites, né, e foram além da viabilidade ambiental, né, por N razões, às vezes, vamos dizer assim, quem está fazendo o projeto é intransigente. Não, eu quero fazer esse projeto porque é aí que eu vou ganhar, é aí que está meu lucro. Mas a insegurança jurídica legal depois, ela é muito grande. Porque hoje nós temos, hoje não, faz bastante tempo, nós temos um Ministério Público bastante atuante, nós temos a população que é bastante atuante, nós temos uma justiça que é bastante atuante, né, no sentido de que, bom, esse projeto aqui ele foi feito errado, temos que remediar isso. Né? Então, às vezes a gente vê alguns projetos que no passado não foram bem pensados em termos ambientais ou não respeitaram algumas características em termos legais, que o Ministério Público depois vai lá, faz o seu inquérito, né? Se tiver condições e precisa ser feito, faz uma ação pública e a justiça julga. Né? Caça-se a licença. E os órgãos ambientais, no caso aqui no estado é a nossa FEPAM, como também tem nos municípios, hoje os municípios estão com muita responsabilidade de licenciamento, cada vez mais eles estão preocupados com isso. Eles também têm, vamos dizer assim, interesse que aquele projeto seja esgotado o limite da sua viabilidade ambiental e da preservação que se puder fazer. Aqueles impactos que, bom, esse empreendimento aqui ele é necessário, porque ele tem um fim social, tem um fim de utilidade pública, e ele tem uma importância econômica, mesmo sendo a iniciativa privada. E a gente sabe que esse impacto aqui, ele é grande, mas ele pode ser compensado ou pode ser remediado. Então, busca-se compensação desse impacto. E aí tem muitas empresas, então eles fazem compensações com investimentos na área ambiental para desenvolver outras formas de atenuar esse impacto, inclusive com estudos, com centro de pesquisas, de preservação no entorno, né, para poder desenvolver aquele projeto. Mas isso é importante porque quando se esgota essa viabilidade, se define esse é o limite e isso é viável, tu tem a segurança posterior. Tá? Então, muitas vezes o empreendedor, ele prefere que se esgote isso, ele prefere saber, eu vou ter que abrir mão do meu projeto na fase lá de planejamento, né, ou antes, sim, do que depois ele ter que ficar respondendo processos judiciais porque ele não foi pensado nisso. Então, esse é o desafio que o consultor ambiental tem que ter. Ele tem que dar segurança de sustentabilidade para o projeto. Bacana que né, já tem essa pregação dessa mentalidade de ver a viabilidade antes, né, claro, na parte desse planejamento, até para não alocar recursos que depois não vão ter retorno sobre esses recursos alocados. Cada vez mais os empreendedores, os investidores, eles buscam, e a gente desenvolve muitos estudos de pré-viabilidade ambiental. Então a gente faz isso antes de quando a pessoa pensa, eu gostaria de implantar um condomínio no litoral em determinada área. A gente faz um estudo, verifica quais são as restrições ambientais que podem ter, restrições legais, ambientais, restrições da população do entorno, né, que vai ser
vai receber aquele projeto. Sim. E pode dizer, olha, é viável, não é viável, tem esses e aqueles riscos. E aí o empreendedor consegue investir sabendo que tem os seus riscos. Sim. Ou, não, eu não vou querer desenvolver aqui, vou desenvolver em outro local. Né? Então, ele consegue. Ou- Para ele também é importante receber Sim, essa. ou sabendo, que era outra coisa que eu ia dizer que é bacana, sabendo que essa mentalidade de balança, né? Sabendo que daqui a pouco tem esse impacto, mas que existe uma forma de compensatória, compensar, né? ou de- Que exatamente. ele pode, bom, ok, tem esse impacto, mas para a sociedade como um todo, para o meio ambiente, para a população, eu vou investir em tais e tais recursos para a gente minimizar ou pelo menos equilibrar Exatamente. esse impacto. Exatamente. Legal. E aí tu falaste tá no... tendo cada vez mais construções, assim, no litoral, né? Então, Sim. era isso que eu ia falar, porque tu É, falou dessas, O litoral, ele dessa parte de está, condomínios. inclusive, assim, teve um período de 2010 a 2015 com desenvolvimento de bastante projetos, né? Muitos projetos, principalmente condomínios, né? Região ali de Xangri-Lá, Capão da Canoa, aquela região. Depois deu uma estagnada e agora com a pandemia, né? E isso aconteceu na construção civil como um todo, se viu um desenvolvimento muito grande de novos projetos lá, porque a população começou a ver que o litoral, vamos dizer assim, quem mora em Porto Alegre resolveu morar na praia, né? Então muitos venderam seus imóveis aqui, construíram na praia, então esses projetos começaram a se desenvolver. E isso, logicamente, é mais uma área de atuação agora que a BG verificou, constatou essa demanda, né? Exatamente. E Nesse certamente período, se especializou. nós licenciamos 2 condomínios que já estão, um deles está em fase final de obras e o outro que está em fase inicial de obras, e estamos já nos desenvolvendo, iniciando os estudos para mais 2. Agora o litoral ele tem uma questão muito importante. Existe a questão de áreas sensíveis, né? Então, essa questão de viabilidade, ela é muito importante que seja feito pré-implantação. Até porque esses projetos de condomínio são projetos que visam retorno lucrativo para as construtoras. Então, tem que ter essa segurança que a gente falou antes de, bom, vamos alocar recursos aqui, não teremos problema neste setor, então conseguiríamos viabilizar aí, né, o nosso VGV que a gente pretende, nosso valor geral de vendas e ter um retorno. Né? Mudando um pouquinho de assunto aqui, o novo Código Estadual do Meio Ambiente, né, do Rio Grande do Sul, que ele está em vigor desde 2020, é uma atualização, ela estava em vigor há 20 anos, essa última. E na tua visão, assim, na tua opinião, é positivo esse resultado dessa alteração desse código? Sim, sim. Bom, eu na época quando foi discutido o código lá de 2000, né, na verdade, ele começou a ser discutido, o elaborado Código Estadual de Meio Ambiente, né, que foi editado em 2000, em torno de 1995, 96. Foi aí que começaram as discussões. E depois ele teve um período que ele ficou parado, o código. Né? Quando foi editado para que a Secretaria de Meio Ambiente fosse criada, né, tinha necessidade de se editar, promulgar um Código Estadual de Meio Ambiente. E aí se pegou aquele código, na época eu participava do CONSEMA, né, através da associação a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que eu era presidente. Então, só que a versão final na época, ela foi editada e promulgada com algumas legislações em nível federal que já estavam ocorrendo, que eram diferentes. Então, ali já tinha uma certa contradição em relação à legislação federal, tá? Esse principalmente a resolução sobre a questão dos estudos de impacto ambiental, que era a 237, que no Código Estadual de 2000 ele acabou não refletindo as mudanças que teve na 237. Muito bem, mas ele foi um instrumento legal muito importante para o Rio Grande do Sul em termos de desenvolvimento, né? Só que aí nós tivemos, em 2012, uma das legislações importantes no nível federal foi o novo Código Florestal. Foi em 2012 que foi promulgado. E aí também, nesse novo Código Florestal, teve algumas definições em termos de conceitos de área de preservação permanente, que no nosso Código Estadual ainda já começou a se defasar. Então, por um período, o Estado, né, tanto o órgão estadual como
os técnicos, os consultores, os empreendedores tinham uma insegurança porque tu não sabia se tu fazia o projeto baseado no novo Código Florestal ou no novo código, no antigo Código Estadual de Meio Ambiente e outras legislações em nível federal que surgiram nesse período. Então, essa discussão que começou com a promulgação do novo código, que agora foi em 2020, ela foi muito importante porque ela conseguiu atualizar muitos conceitos, conseguiu rever muitos conceitos, né? E no meu entendimento, eu sei que tem uma parte dos segmentos, principalmente a visão dos ambientalistas, que não deveria ter sido feita essa mudança, mas eu entendo que esse novo código promulgado em 2020, ele visou atender essa atualização em termos de legislação. E eu acho que isso aí foi um grande avanço para nós do Rio Grande do Sul. Por quê? Permite uma segurança maior para quem está licenciando, para o investidor, para os técnicos da área ambiental, os consultores, né, porque ali estão conceitos mais claros e mais atualizados e de acordo com a legislação federal. Mesmo que alguns elementos do Código Estadual de Meio Ambiente atual são mais restritivos que a legislação federal, que pode acontecer, que pode ser. Ele não pode ser conflitante. Perfeito, eu acho que, até eu ia dizer, porque eu imagino que nesse período onde existia essa divergência, acabava se criando daqui a pouco uma insegurança jurídica que pode travar, né, o desenvolvimento, o investimento. Uma discussão muito, inclusive, de interpretações. Exato. Né, permitia interpretações diversas. Né, na área ambiental nós temos isso, tu podia interpretar de diversas formas alguns elementos da legislação e aí ficava uma discussão que não levava a lugar nenhum, era o técnico, o órgão ambiental, o empreendedor, o Ministério Público, os ambientalistas, discutindo conceitos que cada um tinha uma determinada razão, uma parte da razão. Literalmente e hoje travava. Melhorou bastante, avançou. Literalmente travava a execução dos projetos. Ou a definição, Sim. se pode ou não pode, Sim. ou dar segurança, né? Porque nós tivemos muitos casos que ficou se discutindo por muito tempo, que o Ministério Público entrou usando a legislação antiga e o empreendedor e o órgão ambiental estavam usando a legislação nova, a legislação federal. A federal que era mais atualizada. Discute algumas coisas que a justiça tem que definir Sim, depois. Sim, claro. Fábio, tu ia falar alguma coisa? Eu estava pensando aqui em fazer a próxima pergunta, que é sobre due diligence. Não sei falar direito. Eu perguntei a pronúncia antes do programa começar. Não prestei atenção. Como é que se fala? Due diligence. Due diligence. Ambiental. Diligence. São processos que a ABG atua há mais de 10 anos, né? E eu queria saber o que é, né, esse serviço e por que ele é tão importante. Ele é importante, bom, due diligência, na verdade, é uma espécie de uma auditoria, tá? E são verificações que se fazem. Por que se usa esse termo due diligência? Porque, em determinado momento, começou a ocorrer processos de aquisições e trocas de investidores, de investimentos. Então, principalmente na área, área de indústria, energia, né? Então, tem determinados grupos empresariais que eles querem vender os seus ativos, seus projetos. Tá? E aqueles projetos, né, têm licenças ambientais, têm estudos feitos, podem ter passivos ambientais. Passivos ambientais são aqueles problemas, aqueles impactos ambientais que não foram bem resolvidos no projeto. Né, que ocorre um derramamento de um óleo num determinado local porque ocorreu algum vazamento de óleo. Aquilo ali passou a ser um passivo ambiental. Tá? Então, o que existe no conceito legal? Que quem está adquirindo um projeto desses, ele assume o passivo ambiental que existe. Isso é pacífico. Né? Então, não tem como eu comprar esse copo e depois ser cobrado da justiça por um problema ambiental que ocorreu no passado em que o Maurício era o proprietário desse copo. Não, no momento que eu comprei esse copo, eu comprei todo o passivo ambiental. É a mesma coisa quando tu vende um carro, tu pode até ter algumas situações, se a pessoa não viu todos os problemas do carro, no momento que comprou o carro, aí quem comprou o carro passa a assumir aquilo que tem.
E isso é muito importante, porque já ocorreu no passado alguns processos de vendas de ativos em nível mundial, inclusive, Brasil também, em que tinha passivos ambientais e que um novo empreendedor, novo comprador não viu, não conseguiu identificar, e ele passou a assumir, né? Teve alguns casos grandes de contaminação de solo no estado de São Paulo, que a nova empresa teve que assumir um processo de remediação de áreas muito grandes, e aquilo praticamente inviabilizou o negócio. Eles foram, assim, tiveram uma perda econômica muito grande. Então, a due diligência ambiental é a mesma coisa que a due diligência econômica de um projeto desses, fiscal, né? Quando tu compra um negócio, tu vai verificar se existe algum tipo de passivo, algum tipo de dívida fiscal, né? E na ambiental, a partir justamente nesse período aí, começou a se fazer de uma forma muito rigorosa nisso. Então, quando a gente recebe determinados clientes nossos que pedem para a gente participar de um processo de transação, né? Então eles nos contratam para ter acesso a toda a documentação e ter acesso ao projeto para fazer essa verificação e tentar, porque não é 100%, né, às vezes, que a gente vai conseguir identificar os problemas, mas os problemas macro a gente consegue identificar. Então, a gente avalia o processo, o projeto que existe, né, todo o licenciamento que ocorreu, para ver se não teve alguma falha, se foi feito de uma forma correta, se teve todos os estudos, se as licenças estão sendo desenvolvidas, se os projetos têm. Para a gente poder dizer para o nosso cliente, olha, o projeto ele pode ser transacionado, né, ou existe um risco, vocês vão ter que mobilizar X milhões que pode ter algum tipo de situação que vocês vão ter que alocar recursos. Então, isso faz parte da negociação entre dois projetos, né, dois ativos, duas empresas, e é importante. Hoje a gente tem vamos dizer assim, é bastante importante nesse processo de aquisições, porque ocorre muitas, né? Principalmente, às vezes a gente já participou de due diligence que uma empresa estava vendendo 50 projetos de hidrelétricas, desde aquelas que já estavam construídas, aquelas que ainda não tinham sido construídas, já tinham os licenciamentos, e aquelas que ainda não tinham licenciamento, estavam em processo de licenciamento. Então, a gente avaliou 50 projetos de hidrelétricas, né, que uma empresa estava vendendo para outra, né, e tinha que se fazer. Isso aí é um trabalho muito extenso, muito intensivo, porque geralmente os prazos são 2, 3, 4 meses, no máximo, para poder dar o relatório final e poder dar segurança para o empreendedor. Esses fundos de investimentos, né, eles têm que ter essa segurança da parte fiscal, da parte tributária, da parte econômica e da parte ambiental. Então, esse termo é que se utiliza para... Pelo que eu entendi, é uma espécie de auditoria, então, né, onde tu faz um valuation de possíveis passivos ambientais para a empresa que está comprando. Eu imagino que isso deve ter se desenvolvido a partir disso que tu falou, dessa legislação do tipo, tu está comprando, tu está assumindo. Porque provavelmente antes disso a pessoa podia comprar e se eximar, né, de possíveis passivos com essa, mas ninguém fala, era de outra empresa, então... Ou pode acontecer determinada situação de negócio em que tu está comprando, eu vi que eu estou comprando esse projeto, mas eu sei que ele tem um risco de acontecer isso. Então nós vamos ou descontar do valor X milhões, porque pode ter esse risco, ou nós vamos reservar X milhões em que eu só vou te pagar quando eu tiver certeza que não vai acontecer. Isso tudo tem todas as variantes. Legal, isso trouxe com certeza seriedade e desenvolvimento para esse mercado. É um trabalho bem importante, porque tu tem que ter experiência, tu não pode... Bacana. E falando nesse mercado, eu queria saber assim, qual a expectativa da ABG aí para os próximos anos em termos de meio ambiente desse trabalho desenvolvido cada vez mais importante e mais abrangente. Como tu falou, a gente comprou o copo, está produzindo impacto ambiental, a gente está aqui conversando e estamos produzindo. É assim, o que é importante? Aquilo que eu estava falando antes. Uma empresa de consultoria ambiental, um consultor ambiental, ele só tem atuação profissional, ele só tem mercado se tem um investimento por trás. Então, nós dependemos muito
da saúde econômica do nosso estado, saúde econômica do nosso país, para poder ter esses projetos, né, de atração de investimentos e desenvolvimento. O que se vê cada vez mais assim, um nível de responsabilidade do setor empresarial, né, setor público também, porque hoje em dia tu não desenvolve um projeto sem ter esses controles todos, tá? Então tem uma demanda grande de projetos, tá? Outra questão também, que às vezes o pessoal pergunta, mas o que tu trabalha, o que tu faz? Apesar de ter 32 anos, muitas vezes que a gente conhece, mas qual é a tua área de atuação? Eu trabalho no meio ambiente. Que legal, meio ambiente. Não, só um pouquinho, não é? É legal, muito bem, só que é um negócio, sim, né? Tem sim, que ter, sim. Porque às vezes as pessoas acham aquela visão do ambientalista, né? Que legal, eu trabalho no meio ambiente, tá aqui, tá lutando contra o efeito estufa. É um negócio porque tem um mercado de profissionais cada vez maior, né? Tem uma competitividade atual que cada profissional quer buscar o seu espaço, né? Enfim, faz parte do processo, claro, a competição entre os profissionais. Então, tem necessidade do profissional aqueles princípios que eu coloquei. Desenvolver um processo de qualidade de informação, desenvolver as especialidades todas que tem necessidade de ter junto com essa área ambiental, de conhecimento. O geoprocessamento hoje é uma necessidade que aquilo que eu até esqueci de falar lá atrás. Todo profissional da área ambiental ele tem que ter conhecimento de geoprocessamento, ele tem que saber que existe o Google Earth, existe trabalhar com drone, existe pegar imagens, fazer uma interpretação de imagens, de mapas, de uma forma modelada e tal, porque esse profissional ele vai deslanchar com uma facilidade maior, né? Então tem várias ferramentas surgindo de apps, de computacional, de informática, para ajudar o profissional nessa área. Como é que eu vejo a ABG? Muito bem, eu entendo, nós nesse período de pandemia, que até no início da pandemia a gente ficou bastante, né, todo mundo ficou assustado, né, teve alguns profissionais que sentiram muito mais pela dificuldade. Como a gente trabalha com muito projeto caracterizado como essencial, né, e praticamente nós não trabalhamos de trabalhar em nenhum momento, fizemos toda a segurança, os nossos clientes, inclusive, o protocolo em relação ao Covid foi muito rigoroso, nós tínhamos que testar, qualquer profissional nosso que entrasse numa área, num cliente, tinha que estar testado, tinha que estar com segurança, tinha que ter todos os protocolos feitos, né? Legal. Então a gente cumpriu muito isso aí, mas graças a todo o nosso trabalho e com felicidade, a gente não parou de trabalhar em nenhum minuto. E a intensidade, a gente está de um ano para cá, o ano passado foi muito bom, né, em termos de atividades, e esse ano também tem sido, porque a gente vê também uma avaliação que os empreendedores, as empresas, aquilo que eu estava falando de responsabilidade, eles começam a não ver a licença como um simples papel que dá um alvará de funcionamento. Eles veem aquele documento como sendo que tem um grau de responsabilidade a cumprir muito grande pelas tudo isso que eu comentei antes, né? E acho que a ABG ela tem, como, né, nós temos, modéstia à parte, é uma empresa, uma das pioneiras nesse setor no Rio Grande do Sul, e acho que a nossa qualidade de informação, a nossa qualidade de trabalho, a nossa equipe atual, é importante também que se reconheça. Nós temos uma equipe hoje muito boa, né? Profissionais recém-formados, né? Estagiários que se formaram estão trabalhando conosco, profissionais que atuam conosco, então é de altíssima qualidade, né? E acredito que a gente vai continuar crescendo. Nós temos tido um crescimento bastante significativo e acredito que a gente vai se desenvolver ainda mais, né? Perfeito, bacana. Bacana é isso que tu falou, que as empresas estão deixando de ver essa licença como um papel, e sim como um pilar do projeto, né? Um marco. E bacana o trabalho de vocês também, vida longa a ABG, que legal, muito bom esse papo aqui, bastante esclarecedor para mim, que não sou da área, mas que, né, eu acho que é uma coisa, que é um conhecimento que a população ela tem que ter, ela tem que estar mais por dentro disso, entender que existe sim esse cuidado com o meio ambiente, não está largado, né? Então, existe uma economia em volta disso, né? A ABG está aí para provar isso.
segue crescendo, se Deus quiser, com certeza vai, porque pelo que tu já explanou aqui, a ABG está sempre atenta a novas demandas, a novas tecnologias, né, que nem tu falou, mapeamentos, aplicativos, enfim, legal. Então, muita sorte, foi um prazer te conhecer e um prazer conversar contigo. Igualmente, muito obrigado pelo convite, fico à disposição sempre que precisar bater um papo sobre a questão ambiental, estou totalmente à disposição. Perfeito, acho que eu não sei se a Fábio falou no começo, a ABG é nossa parceira, nossa cliente, e a forma de estar se coloca à disposição aí também para a gente continuar agregando cada vez mais. E tenho certeza que vocês vão colaborar muito com a qualidade do nosso trabalho. Show de bola. Estamos aí para isso. Então tá. Gente, esse foi o Alexandre Bugin, né, empresa ABG, Engenharia e Meio Ambiente, há 32 anos já no mercado, uma empresa de muito sucesso, né, uma liderança aí no segmento. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa, né, um pouquinho diferente dos temas que a gente costuma abordar aqui, mas muito importante, principalmente nesse período aí, né, de tanta incerteza que a gente vive. Então, a gente tem que cuidar aqui da nossa casa, do nosso meio ambiente. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Vini. Obrigado, Fábio. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.